E aí a gente vai contar a história agora, Kátia, de quem foi buscar essa transformação, essa mudança que é direito nosso e que infelizmente passou por complicações, né? E aí isso pode estar relacionado com um médico talvez não tão gabaritado, preparado, com uma condição de saúde às vezes que também é importante a gente avaliar. A gente vai mostrar uma foto para vocês de um antes e depois. Um antes e depois? Vai ver o pessoal de casa junto. Dessa pessoa? Olha lá a foto, quer ver? Prepara aí a foto. Vamos ver a foto? E, gente, isso pode... Estamos falando de qualquer tipo de procedimento. Sim. Se você vai, por exemplo, quer ver? Você vai num dentista fazer um... Nossa Senhora! Essa é a Rafa. A Rafaela foi fazer uma rinoplastia, tá? Rinoplastia? Que é aquela assim que a gente dá aquela ajustadinha no nariz, né? Mas a rinoplastia se faz a correção quando a gente tem um desvio de septo. É. Ela foi fazer uma rinoplastia? Rinoplastia, deixa eu pegar o nome certinho, desculpa, rinomodelação. Não era só para levantar o... É a rinomodelação, Kátia, que levanta... tá, não é a rinoplastia. Porque a rinoplastia, eles quebram... Ela botou aquele ácido hialurônico, sabe? Ácido hialurônico. Ela quis levantar a pontinha do nariz, é isso? O nariz dela quase que necrosa, olha a cor. Não, tá isso. mas preto desse jeito tá necrosou. Não tá? Olha necrosar, gente, é apodrecer. É isso. É morrer. É sinal que essa região, olha lá, não tem circulação sanguínea. Sim. E ela fez o procedimento, Kátia, ela foi fazer... Ela é dentista e fez o procedimento também com dentista. É importante a gente dizer, a gente não ela tá é dentista? Ela também é dentista. A gente não está questionando quem pode ou não pode, até porque quem define isso é o Conselho Regional de Medicina e os dentistas podem fazer isso, né? Então, mas aí... Eu acho que cabe várias coisas a serem ditas. Sim. Olha como ficou o nariz dela, gente. Olha que assustador, tadinha. Imagina a dor, Kátia, disso. Menino, imagine uma parte do teu corpo apodrecendo. Porque necrosar é apodrecer, não tem jeito. E a dor física e tem aquela coisa também do emocional, né? Rafaela tá com a gente por Skype. Rafa, menina, me explica melhor isso. Boa tarde. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Alex. Eu estava ouvindo vocês falando, né? O procedimento, eles chamam rinomodelação. Rinomodelação. Porque não é uma cirurgia, né? É com ácido hialurônico. É como você falou, é para preencher pequenas irregularidades. Mas realmente eu tive uma necrose. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Rafa. Esse procedimento com aplicação de ácido hialurônico, dizem, e a gente foi apurar, né, que cirurgiões dentistas podem, desde que, assim como médicos. O médico, se ele quer se tornar um cirurgião plástico, ele tem que fazer um outro curso, muitas vezes um curso de muitos anos, esse o curso, e muitas vezes, para ele passar num processo ainda mais rigoroso, ele vai ser mais do que visto a técnica, a atitude e tudo mais, para ele poder fazer parte da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, no caso da cirurgia plástica. No caso dos dentistas, tem que ter o CRO, que é igual ao CRM de médico, mas o CRO é o registro dos dentistas, e tem que fazer também uma outra especialização para que possa fazer esse tipo de procedimento, né? Estou explicando isso, gente, para você entender que dentista pode, segundo a legislação, mas não é qualquer dentista. Ele tem que ter ali feito a especialidade para essa função. Esse dentista que você fez o procedimento, ele tinha isso, Rafa? Na verdade, eu sou dentista, né? Eu, hoje, para odontologia, para fazer a harmonização orofacial, não é obrigado ser especialista. Mas aí você concorda que corre o risco que você correu? Hoje eu tento muito... passar essa informação para todo mundo, assim, eu acho que eu tomei isso para mim justamente para que outras pessoas, assim, não cheguem com o mesmo ímpeto de fazer e não passem por isso, exatamente, assim, porque hoje existe um apelo muito grande, né, da estética e cada vez mais o procedimento não é problema, eu não sou contra procedimento estético de forma alguma. Mas, assim, muitos procedimentos são tidos como minimamente invasivos, na verdade, não são tão minimamente invasivos, né? Podem causar sequelas permanentes. Mas isso vale para absolutamente tudo, né, nessa vida. A gente, certeza de 100%, a gente só tem que um dia a gente parte dessa para o outro andar. Fora isso, tudo coloca a gente em risco. Agora, eu imagino você,
Gente, olha o nariz dela. Ele completamente sem circulação sanguínea, então ele literalmente apodrecendo, porque é um pedaço de carne que não tem circulação sanguínea, gente, é isso que acontece. E você sentindo esses efeitos todos no seu corpo, né, Rafa? É porque, assim, muita gente, né, hoje exatamente pelo que aconteceu comigo e pela dificuldade que eu tive da informação, Sim. E conseguir até saber o que fazer, literalmente, né? Na verdade, eu só consegui começar a galgar o meu tratamento graças a uma outra, a Priscila, que era uma outra menina do meu estado que passou pela mesma situação. Então, eu vi a importância do trabalho que vocês fazem, de passar a informação, né? Que a gente, às vezes, só vê o que é bom, Sim, mas não vê o outro lado das coisas, assim. Então, realmente, assim, tem muita gente que até hoje, eu estou há 1 ano e 2 meses passando por isso. 1 ano e 2 meses? Mas já acertou ou não? Porque é como você falou, assim, um tecido que morre, como você falou, que apodreceu, morreu. Ele não vai crescer novamente. Você precisa começar a tirar partes do seu corpo, de outros locais, para poder tentar restaurar aquela parte que foi perdida. Então, você tirou pele e uma quantidade de gordura de outra parte do corpo para colocar nessa região, porque foi basicamente metade do nariz, né? Pegou ainda a testa, né? Um pouco pegou até o meio da testa. Na verdade, são várias etapas, né? O processo é extremamente lento, porque não é uma cirurgia plástica comum, é uma cirurgia reconstrutiva. Primeiro, eu tive que tentar restabelecer pele, para ter pele saudável, para poder começar aí sim a reconstruir o nariz, na verdade, propriamente dito, né? E aí cada região que você tira essa pele fica outra cicatriz, em outro lugar do corpo. Com certeza, com certeza. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Durante esse 1 ano e 2 meses, você deve ter parado para pensar isso 1 milhão de vezes, mas o risco que você passou por isso não foi só de perder essa parte do nariz, foi de perder a vida. Porque se de repente você pega uma bactéria que te dá uma infecção generalizada, você morre muito rápido. Vamos lembrar que a gente está, com um pedaço do corpo morto. Então, isso para pegar uma complicação é muito sério. Eu vou te dizer que você nasceu de novo, viu? Desse procedimento em específico que eu fiz, eu não sabia, hoje eu sei, um dos riscos grandes é de cegueira permanente. Pois então, é como você disse, assim, a gente tem a sensação de que nasceu de novo. A gente, mesmo com tudo, ainda consegue agradecer a Deus. Porque eu estou viva, eu não estou cega. Amém. Mas é muito difícil. Agora, foi o que a gente começou falando, gente. Tudo bem, pela legislação, eu falei dos cirurgiões plásticos, membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas quem só fez uma especialidade, médico, especialidade de cirurgia plástica, pode também atender. Mas, quando eu disse da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é um outro critério mais rigoroso, para você ter a certeza absoluta que o cara é bom, que ele pode estar fazendo aquilo. E que mesmo assim a gente pode ter um problema. Tem risco. Tem risco. Então, entendeu? É assim, o assunto é sério para qualquer coisa. Você vai no dentista, vai aplicar uma anestesia para um tratamento odontológico. Você pode ter uma complicação. Fala, mas eu já fui no dentista 1000 vezes. Quer ver? Marcos, vem cá. O Marcos é dentista. O nosso chefe, além de chefe, é dentista. Se eu vou em qualquer... o Marcos. Se eu vou, Marcos, em qualquer consultório médico, de um dentista mesmo, conceituado, muito bom. Eu, Kátia, ter uma complicação, não posso? Sim. Pensando na anatomia de cada indivíduo, cada um, embora exista uma média, cada um tem que ser respeitado de acordo com o seu organismo. E existem reações alérgicas adversas, então assim, não pode ser considerado como padrão. Cada ser é único e merece uma atenção individual. E o que eu sou hoje, eu sou diferente do que eu estava 2 anos atrás, há 6 meses atrás, há 1 mês atrás, né? Exatamente. Então, assim, o profissional da odontologia, tanto qualquer outro profissional da área médica que se torna apto a mexer com a estética, ele tem que ter a consciência de estar graduado, como você disse, capacitado para executar essa função. Infelizmente, seja na odontologia, que é um pouco discrepante da medicina, infelizmente está mudando a regulação, acho que até o CRO vai se pronunciar,
Mas tem gente que faz curso de um final de semana e acho que já tá pode, né? Então. Ser graduado em odontologia é uma coisa, ser pós-graduado em harmonização facial é outra. Isso acontece, gente, não só com os dentistas. A gente estava, até um tempo atrás, vamos lembrar, a gente estava falando de alguns casos de médicos de verdade, então dermatologistas que faziam procedimentos que eram até procedimentos próprios para dermatologistas, mas que eles não estavam preparados. E aí a consequência, muitas vezes, é irreversível. Acertou em 10, errou em 9, né? Sim, e infelizmente, pela demanda, como até o Alex colocou, o apelo pelo estético, muitas vezes, tem que ser muito bem calculado, porque ele está passando do limite. Sim, é claro. Então, assim, as pessoas buscam incessantemente a estética muito além do que a saúde. E isso gera esse tipo de consequência, porque muita gente sai fazendo, né, Kátia? Mas eu acho que o principal, sabe o que é? É a gente saber que tudo pode trazer uma consequência negativa para a gente. E aí a gente pesar se é o que você deseja, mas aí buscar um profissional e busca, gente, o CRO, nas redes sociais com o nome do dentista, o CRM, busca informações se alguém já fez, se alguém teve problema, ótimo, porque mesmo assim o problema pode ser com você e você vai ser o primeiro. Olha, Rafa, a gente está aqui na torcida para você se recuperar logo, viu? Obrigada. Eu achei muito importante as colocações que ele fez, é exatamente o que eu penso. A gente lida com vida, né? A harmonização é no meio do rosto das pessoas, então assim, a gente pode destruir definitivamente a vida de uma pessoa, né? É verdade. Fica bem, viu? Obrigada, gente. Obrigada. Tudo de melhor. Gente, tadinha da Rafa, passou por maus bocados, hein? Obrigada, viu, Marcos, não é? Força aí, Kátia. Só reiterando rapidinho, o Conselho Federal de Odontologia mandou uma nota dizendo especificamente isso que você e a Rafa falaram, tá? E aí, dizendo que todas as questões que forem adversas ao procedimento esperado, procurar então esfera civil, criminal e ok. Bom, gente, pense bem, escolha bem um profissional para você dar a sua vida, entregar a sua vida na mão dele. Espera que eu já volto.